Oi, adolescentes, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser para a gente estudar a nossa lição número 2, que diz que e o verbo era Deus, a divindade de Jesus. E aí eu quero que vocês separem aí para vocês, porque como a lição para vocês está digitalizada, né, vocês não estão com ela físico na mão de vocês, eu quero que vocês separem aí um caderno, um lápis e, claro, não se esqueçam de pegar a Bíblia, porque durante a lição tem algumas tarefas que eu quero que vocês façam, tá bom? Então não se esqueçam de separar um caderno, um lápis e a sua Bíblia para quando vocês forem assistir esse vídeo. E aí vamos dar início para o vídeo não ficar tão longo assim. Vamos orar, feche seus olhos aí onde você estiver e aí vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pelo teu cuidado, muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado. Te pedimos agora, Deus, a tua iluminação. Fale conosco, Deus, através desta lição, através da tua palavra, Deus, que possamos entender o teu recado para nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E aí, para começar, eu já quero que vocês peguem seu caderno e seu lápis, e aí vocês vão escrever uma lista de palavras ou expressões que são usadas na Bíblia para se referir a Jesus como Deus. E aí vocês podem pesquisar na sua Bíblia, olhar, procurar, principalmente nos evangelhos, né? Palavras que são utilizadas para se referir a Jesus. E aí depois eu quero que vocês enviem uma foto do que vocês escreveram e postem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Para te ver que vocês estão participando e cumprindo as tarefas que tem na lição, ok? Não se esqueçam disso. E aí, para começar a nossa lição, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês se lembram quando foi a última vez quando vocês oraram e na sua oração vocês exaltaram Jesus? Exaltaram a divindade de Jesus? Você sabe, a gente muitas vezes esquece da divindade de Jesus e quando a gente faz isso, a gente deixa uma oportunidade muito linda passar de exaltá-lo nas nossas orações, porque a gente passa a maior parte das nossas orações fazendo o quê? Pedindo, né? A nossa natureza se inclina muito só para pedir, e a gente esquece muito de exaltar, né? De adorar. Um dia eu estava até conversando com o tio Juan e o tio Nicolas sobre isso, né? Que a oração mais difícil para a gente fazer é a oração de adoração. Porque a gente se inclina muito para pedir, para agradecer. Agradecer até bem pouco, mas a gente se inclina muito para pedir e a parte de adoração fica só um pedacinho lá no início da oração, bem pequenininho. A gente não gasta tanto tempo no momento de adoração. Então, tentem se lembrar quando foi a última vez que vocês exaltaram Jesus na oração de vocês. E aí, vamos agora, pegue sua Bíblia aí e abra no texto da instrução básica, que está lá em João, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. O Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. E aí diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, né, ele já começa o seu relato do Evangelho falando da divindade de Jesus, né? Ele entendia que Jesus ele não era somente um humano. E aí os 3 evangelhos anteriores, mesmo falando da divindade de Jesus, eles vão iniciar o seu relato, principalmente por meio do nascimento de Jesus. Vão falar lá da Maria, vão falar de José, vão falar deles indo para Belém e tendo Jesus, né? Mas João não. João, ele começa o seu relato falando da divindade de Jesus. E aí Mateus, ele vai enfatizar, principalmente durante seu evangelho, a realeza de Cristo. Marcos vai apresentar Jesus como um servo. Lucas vai mostrar Jesus como o homem perfeito. Mas João, como eu disse, vai falar da divindade de Jesus. E trazendo um eco lá de Gênesis, trazendo a memória, né, de Gênesis, lá do capítulo 1, do versículo 1, que diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio lá de Gênesis faz a associação com no princípio, que já começa aqui. Antes de criarem todas as coisas, Jesus já existia. Jesus já estava lá com Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um. E eles já existiam lá antes da criação de tudo. E aí, é aquilo, né? Naquele princípio de João já existia o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E aí a gente vai passar para o ponto 1 da lição, que é o quê? O conceito de Messias. E aí eu fui pesquisar, né, o que significa Messias para poder falar para vocês. E aí Messias significa aquele que é muito esperado, que toma a frente de algo religioso, político. E aí para os antigos hebreus, lá o povo de Israel, eles chamavam seus altos sacerdotes e reis de Messias, porque eles tinham sido ungidos com óleo sagrado. Mais tarde, os profetas falaram de um rei que redimiria Israel e traria um período de paz e justiça na terra. Eles acreditavam que seria um descendente direto do rei Davi, e aí o termo Messias passou a se referir a esse rei ideal. E aí o Antigo Testamento, ele anunciou a vinda do Messias para Israel através das profecias, e aí demonstrando que ele seria muito mais do que um simples homem que libertaria o povo, né? E aí, agora eu tenho mais uma tarefa para vocês. Vocês vão ver aí na lição de vocês que vai ter alguns textos e alguns espaços, não sei se vai focar, para vocês escreverem.
vai ter o texto e alguns espaços. E aí, como vocês não estão com a lição na mão de vocês, eu quero que vocês peguem esse texto, escrevam no canto da sua folha, e aí vocês vão ler esse texto e vão identificar o que cada texto diz sobre o Messias. Vocês vão anotar esses textos que estão na lição e vão identificar o que esses textos vão falar do Messias. Como é que o Messias vai ser retratado nesse texto. E o primeiro texto vai ser em Salmo 2, do 6 ao 7, Isaías 9, 6 e 10, 21, Jeremias 23, do 5 ao 6, Daniel 7, do 13 e 14 e Miqueias 5, 2. E eu quero foto também, tá? Do que vocês escreveram para ver que vocês estão participando e ligados no que eu estou falando. E aí, nesses textos, vocês vão encontrar o Messias sendo caracterizado, né, sendo chamado de Filho de Deus, chamado de Deus forte, como Senhor, como justiça nossa. E aí eu quero ler para vocês até um desses textos, que é o Jeremias 23, 5 e 6. E aí eu vou ler numa versão um pouquinho diferente de vocês, eu vou ler na versão de King James. E aí diz o seguinte: E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Sidequenu. Não sei falar hebreu, tá? O Senhor é a nossa justiça. E aí, aqui, né, quem está falando essa profecia que Jeremias está escrevendo é o próprio Deus. E aí, ele, lá para o povo de Israel, né, eles chamam de Yahvé, quer dizer Senhor. E aí, mais para frente, Yahvé, eu vou explicar o significado de uma particularidade muito, muito interessante, que aí vai fazer a comparação lá no Antigo Testamento com o Novo e Deus e Jesus. Tá? Então, aguarda um pouquinho que daqui a pouco a gente vai falar disso. E aí vemos também, né, Jesus sendo chamado como Filho do Homem. E Jesus, ele se utiliza muito dessa expressão para si, ele fala muito do Filho do Homem e tal. E aí a gente vê também dizer que o Messias estabeleceria um reino. E esse reino é desde a eternidade. Jesus é o Messias prometido pelo Antigo Testamento, portanto ele é divino. Ele já existia antes de tudo existir. E aí a gente passa para o ponto 2 da lição, que são os atributos divinos de Jesus. E aí outra forma, né, de demonstrarmos a divindade de Jesus é atentando para os seus atributos divinos que o Novo Testamento lhe atribui. E atributo significa caracterizar alguém, é o que caracteriza alguém, né, como se fosse adjetivo, a característica. E aí na Bíblia nós vemos claramente atributos divinos identificando o Senhor Jesus. E aí você lembra da lista no início que eu pedi para vocês fazerem, de palavras ou expressões que se referiam a Jesus? Pois bem, aqui eu vou dar uma colinha de 2 palavras que vocês, na sua pesquisa, podem ter encontrado para se referir a Jesus, que é Mestre e Senhor. E aí somente Deus, ele pode ser adorado. Então os discípulos, Pedro, Paulo, quando eles eram usados por Deus para operar milagres, as pessoas queriam adorá-los, mas eles logo, prontamente, eles recusavam e diziam que somente Deus era digno de adoração. Mas Jesus, ele aceitou para si a adoração e até incentivou. Olha o que está escrito lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. João 13, 13. E aí Jesus fala: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Né? Jesus, ele chama para si, ele reconhece que... Reconhece não, né? Ele chama para si a adoração, que ele também é digno de ser adorado. E aí aquele que... Vamos ler agora o texto de Hebreus 1, 6. Já está cheio de papel aqui, está começando a ficar perdido. Hebreus 1, 6. Cadê Hebreus, gente? Hebreus 1, 6. E diz: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E aí aquele, né, que deve ser adorado por anjos não pode ser um mero homem, né, qualquer homem, um homem qualquer. A Escritura, ela vai dizer que diante dele todo joelho se dobrará, meu pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E aí somente Deus também pode perdoar pecados. Mas Jesus, ele perdoou pecados também. Lembra-se lá daquela, quando ele estava numa casa e aí descem com um paralítico, né, pelo telhado diante dele, ou da mulher que se ajoelha perante Jesus e lava os pés dele, derrama perfume, seca com os cabelos, né? Jesus, ele fala que foram perdoados os pecados dessas pessoas. Então Jesus também, ele traz para si o perdão dos pecados para as pessoas. E aí, Jesus, o ponto 3, Jesus é chamado de Theos.
E aí, Theos é uma palavra grega que significa Deus. E aí no Novo Testamento, né, grande parte dele que foi escrito em grego, esse título é muito usado para aplicar para Jesus, né? E aí vocês vão ver na lição de vocês, aí a foto, que vocês têm um correlacione para fazer, onde vocês vão ter que relacionar o texto com o que esse texto está dizendo. E aí eu quero que vocês copiem esse correlacione e façam no seu caderno. Vocês vão abrir o texto e vão ver o que esse texto está dizendo, e aí vão ver na outra coluna o que, né, a comparação, o que está sendo dito, tá bom? E aí depois eu quero a foto também, tá? Se vocês fizeram isso. E aí o ponto 4 vai ter o título Eu Sou, e aí que eu falei ali quando a gente leu Jeremias. E aí Iavé é o nome de Deus revelado lá no Sinai, né? Lá para Moisés, quando Moisés vai ser chamado, né? E aí Deus se revela para ele e diz Eu Sou, né? Se chama como Eu Sou. E aí é difícil, né, definir a origem desse nome, mas todos os estudiosos concordam que de alguma maneira ele vem do verbo ser. E aí, a gente vai ler uma passagem lá de João, a gente está no Evangelho de João, nessa lição. No capítulo 8, João capítulo 8, verso 58. E aí diz, João 8, 58, e diz, Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, quando Jesus falou isso, os judeus ficaram escandalizados, revoltados, a ponto de quererem matar Jesus. Porque como é que ele, né, entendam lá na época, né, que Jesus estava pregando, e muitos ali não reconheciam Jesus como Deus. E aí ele traz para si o nome do Deus de Israel. Ele traz para si para que chamem ele de Iavé, do Eu Sou. Né? Então as pessoas que escutaram isso ficaram totalmente escandalizadas. E aí, quando Jesus disse isso, né? E aí essas palavras, elas têm sido entendidas, né, como um eco, trazendo a memória do que está escrito lá em Êxodo 3, 14. Êxodo 3, 14. Que disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E aí, em várias passagens dos evangelhos e do evangelho de João, a gente vê Jesus se identificando como Iavé, como Deus de Israel. E aí, na lição de vocês, vão ter essas afirmações de Jesus se utilizando, falando como sendo o eu sou. Vão ser 7 afirmações aqui que foram separadas na lição de vocês, que vocês vão ver aí, de Jesus dizendo que ele é e usando metáforas para expressar o seu relacionamento redentor com o mundo. E aí vai estar escrito aí para vocês que é quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, né? Jesus, ele se apropria, com toda razão, de ser chamado de Iavé, né? Do eu sou. E aí o ponto 5 vai ter o título de Por que Jesus precisava ser Deus? E aí, por quais razões vocês acham que o Messias precisava ser divino? Hein? E aí vocês vão ver na lição de vocês 6 motivos para responder essa pergunta, utilizando-se de 9 textos. E aí o primeiro texto que a lição utiliza é Romanos 7,14, onde vai dizer, né, que cumprir perfeita, que o Messias precisava ser, Jesus precisava ser divino, o Messias precisava ser divino, para poder cumprir perfeitamente a lei de Deus. Porque era impossível para qualquer homem cumprir totalmente a lei de Deus. Nos outros 2 textos, de Mateus 11, 27 e João 1, 18, vai dizer que é para revelar Deus e a salvação aos homens. Em Cristo, nós conhecemos o Pai e temos a salvação eterna. Em Hebreus 2, 14 e 15, João 16, 11, vai dizer que era para derrotar definitivamente a Satanás, tirando de seu domínio os pecadores e os escravizados. Isaías 53, 5 diz que é para suportar o peso da culpa do pecado de seu povo, bem como a ira de Deus que cairia sobre ele. Jesus como representante dos eleitos de Deus. Gálatas 3, 10 a 13, que era para resgatar seu povo da maldição da lei. 1 Timóteo 2, 5 e 1 Pedro 3, 18, conduzir o homem a Deus. O Messias, ele precisava ser divino porque nenhum homem ele teria capacidade de cumprir o que a lei de Deus dizia. Nenhum homem poderia suportar a ira de Deus que cairia sobre Jesus ali na cruz.
Nenhum homem teria essa capacidade. Por isso, Jesus, o Messias, né, ele precisava ser divino, ele precisava ser Deus para poder aguentar o peso que ele carregaria sobre si. E aí, durante essa semana, né, nas devocionais, vocês puderam ouvir com calma sobre cada um desses motivos que a lição traz para vocês. Então, eu recomendo que vocês escutem novamente as devocionais com calma, porque tivemos algumas devocionais longas, né, falando um pouquinho mais a fundo sobre isso. Então, depois desse vídeo, escutem com calma essas devocionais para poder complementar mais ainda esse estudo profundo, né, da divindade de Jesus. E aí o pit stop, ele vai vir com uma pergunta, que é: o fato de Jesus ser Deus não coloca em uma posição muito distante de nós? Por quê? E aí Jesus, ele faz parte da Trindade, né? Então ele é um com o Pai. E entretanto, quando ele esteve aqui na Terra, Jesus revelou em si o Deus invisível. Ele foi homem, mas ele era totalmente Deus. Ele sentiu tudo o que sentimos. Ele chorou. E aí então eu respondo a pergunta do pit stop com o que Jesus disse lá em Mateus, último versículo, né? Mateus 28, 20, na sua parte B. Quando Jesus estava retornando aos céus para nos preparar morada. Jesus ele nos garantiu uma coisa, ele nos fez uma promessa, que é o quê? Que está escrito lá. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ele sentiu tudo que a gente sentiu e ele prometeu para a gente que ele estaria com a gente até o fim dos tempos. Então, o fato de Jesus ser Deus também, ele não está numa posição tão distante de nós que não entenda o que a gente passa, né? Ele está atento a isso, ele sentiu muito do que a gente sente hoje em dia, né? Ele chorou. Então Jesus ele não está longe de nós, ele está conosco todos os dias, até o dia que ele vai voltar para nos buscar. E aí a chegada vai dizer que é inútil negar que Jesus é Deus, totalmente Deus. E o Novo Testamento ele demonstra isso de muitos modos. E aqui na superação ele vai indicar para vocês que muitas pessoas elas não acreditam na divindade de Jesus, né? Eles vão caracterizar Jesus como um homem bom, como um profeta e como várias outras coisas, né? Então, vocês, durante a vida de vocês, provavelmente vai ter um momento onde vocês serão questionados sobre isso. Então, o que eu deixo como mais uma tarefa para vocês é que vocês pesquisem na Bíblia, achem texto, a lição já te dá vários textos para comprovar a divindade de Jesus. E aí, quando vocês forem confrontados, vocês poderão responder que Jesus ele era Deus, ele era um com o Pai. Então vamos terminar hoje, né, agora esse vídeo com a lição número 2, que já está bem longa. E aí vamos orar, agradecendo a Deus por ele ter falado conosco e por ter nos enviado Jesus para que possamos nos tornar, né, filho dele, para nos tornarmos, para que um dia pudéssemos estar com ele. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu imenso amor, por ter enviado Jesus, ó Deus, para pagar a dívida que eu não poderia pagar, para morrer a morte, ó Deus, que eu não aguentaria. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor tem o plano perfeito para nós. Te agradecemos, ó Deus, te exaltamos, te adoramos, ó Deus, porque somente o Senhor é digno de receber toda a adoração. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que oramos. Amém. Fiquem com Deus, adolescentes.